Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Pauta da Vez. Eu sou a Cíntia Thaís e, como é de costume, eu falo que eu só trago convidados para lá de especiais. Hoje eu estou com uma empresa hiper respeitada na cidade de Indaiatuba, que é a Audimed. E nós vamos falar aqui com os representantes e também com o bombeiro civil para dar dicas para nós, empresários, vocês que nos assistem, a como colocar todas essas ferramentas no dia a dia da empresa. Então seja muito bem-vindo, Danilo Ulian, e também aqui o Stefan Cardoso. Que prazer, que honra tê-los aqui hoje. E, por favor, se apresentem para que todos aqui possamos conhecê-los. Com certeza. É um prazer estar aqui, com certeza. Né? Meu nome é Danilo Ulian, sou formado em administração de empresas. E aí depois, após trabalhando um pouco mais na área, conhecendo cada vez mais esse mercado de saúde e segurança do trabalho, acabei fazendo várias especializações e, para variar, a gente não para. Né? A gente sempre está buscando realmente implementar e conhecer ainda mais para poder ajudar internamente, mas principalmente os clientes. Né? Com certeza. Então, fui estudar depois técnico de segurança, né? Então, consequentemente, aprender um pouquinho mais do dia a dia, a prática de segurança do trabalho. Me formei também em engenharia ocupacional na USP, onde a gente estuda um pouco mais as normas, o que a gente traz, primeiramente, da onde vem todo o estudo, realmente a aplicabilidade. Né? E agora a gente estudando um pouquinho de ergonomia, riscos psicossociais e por aí vai. Então, o assunto da vez, né, Danilo? É a bola da Danilo vez. Que é sócio, diretor da Audimed, ele que, junto com o Dr. Argemiro, comandam tudo. Gente, há 27 anos em Indaiatuba, é o que eu falo, né? É incomparável quando a gente fala o que é uma coisa de sustento, a base, né, mesmo, da segurança e da saúde do trabalho, e algo que às vezes surge que o pessoal fala, mas de onde que veio isso? Então, tudo tem um embasamento. E eu estou aqui com o Stefan Cardoso também, bombeiro civil, né? Se apresente para nós, por favor. Prazer, Cíntia. Obrigado pelo convite de estar aqui com você, Danilo, né? Todo o pessoal aí que está nos assistindo. Né? Eu me chamo Stefan Cardoso, conforme você comentou bem. Hoje eu trabalho como técnico de segurança, bombeiro civil lá na Clínica Audimed com o Danilo e o pessoal lá, nossa equipe. E hoje eu sou formado na área de segurança do trabalho desde 2009, então tenho aí 16 anos de experiência na área já. Sou apaixonado por pessoas, me formei recentemente como bombeiro civil e tenho aí uma gama muito grande na questão de resgate aquático, aéreo, vertical. Às vezes eu trabalho como guarda-vidas também, então sou apaixonado por pessoas e hoje estou contribuindo com eles, aprendendo muito com eles e trazendo saúde e segurança para as empresas, que é o mais importante. Vidas, em primeiro lugar, sempre é o nosso lema. E olha só que interessante, né? Amar pessoas é salvar vidas, né? A gente às vezes não tem noção do impacto, né, do nosso trabalho ali no dia a dia para o outro, mas vocês estão aqui para falarmos disso, né? O quanto a prevenção ela é muito mais às vezes importante do que a correção depois. É claro que existe todo um estudo e é isso que a gente vai começar falando um pouquinho. Legal. 27 anos da Audimed. Danilo, o que você pode falar para nós em relação à empresa? Porque quando a gente vê saúde e segurança do trabalho, acaba englobando muitas coisas. Qual que foi ali o real diferencial? Porque manter uma empresa, e graças a Deus vem aí cada vez mais se destacando em tecnologia, em inovação, como manter tudo isso e ao mesmo tempo não ficar maluco? A Clínica Audimed, apesar de se chamar clínica, né, ela iniciou realmente como uma parte de saúde ocupacional e depois ela acabou, são duas áreas que se conectam, que andam completamente juntas, que também tem a parte de segurança do trabalho. Então já há muitos anos, mais de 20 anos, que a gente também tem a parte de engenharia de segurança do trabalho, os técnicos de segurança e por aí vai. Então é um desafio todos os dias da gente realmente se reinventar cada dia. As normas principalmente, elas mudam constantemente, então essa atualização, a gente está realmente acompanhando as tendências, o que realmente a gente precisa remodelar e consequentemente se adequar para atender de cada vez mais os nossos clientes. Então isso é fundamental. E a tecnologia não é diferente. Então a gente hoje, o principal desafio que a gente nota é realmente a gente ter uma boa gestão. Né? E não dá para fazer gestão em papel, ter documento impresso. A gente realmente precisa buscar formas, né, de atribuir a facilidade e o controle constantemente no nosso dia a dia.
Isso aí é fundamental. E olha que você falou muito importante, né? A gestão do negócio. Porque assim, eu sou formada na área de marketing e comunicação. E muitas empresas às vezes buscam e falam assim, olha, eu preciso melhorar só o marketing. A gente vê que não é só o marketing, não. Tem todo um contexto atrás e toda essa, digamos assim, essa gama de conteúdo que o funcionário demanda, né? As empresas às vezes acham assim, vou fazer só o que é obrigatório, o que a lei exige. E que, fala a verdade, Danilo, o pessoal acha que é só o exame admissional e o demissional. Exato. Fala um pouquinho para nós dessas documentações, porque você que está nos assistindo, o Danilo falou uma coisa importantíssima, elas mudam e se atualizam constantemente. Como que você consegue orientar essas empresas para conseguir estar em dia e não ter aí uma fiscalização, uma dor de cabeça, ou até mesmo um processo que venha estando dentro dessas normativas? A gente percebe que uma empresa maior, né, ela acaba tendo uma estrutura um pouco melhor e tem realmente uma riqueza de conhecimento mais ampla, né? Uma pequena empresa, ela não tem essa noção. Então, por exemplo, ela chega na clínica e fala, eu queria fazer o ASO do funcionário. Mas espera aí, o que vai no ASO? O ASO vai os riscos, então existe uma análise de riscos que esse colaborador vai estar exposto. Consequentemente, a gente tem o acompanhamento biológico, ou seja, ele vai fazer alguns exames para saber se esses riscos são nocivos ou não à saúde do trabalhador. Então, primeiro a gente tem a documentação legal de segurança, envolve PGR, LTCAT e outras avaliações. Emitido esses documentos, que é a base ali do trabalho, por isso que começa na segurança, entra a parte de medicina, onde vai analisar esses riscos e, consequentemente, ter o monitoramento para saber se está tendo efeitos. Então, ou seja, quando a gente tem a definição de riscos e exames, os dois juntos, aí sim a gente faz as avaliações, que é o próprio ASO. Então, não dá para atropelar, não dá para fazer ao contrário. Eu não posso emitir um ASO e depois eu vou pensar numa documentação. E são diversas documentações, na verdade, que são necessárias esses acompanhamentos. E aí, por exemplo, lá no PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, é o que vai dizer quais riscos que ele tem que ter, quais são, então, consequentemente, as medidas de controle desse risco. Então, a empresa ela tem que monitorar, acompanhar realmente esses riscos. Então, são feitos, por exemplo, avaliações quantitativas. Um outro ponto que é bem interessante, entra a parte de treinamentos. Então, ele vai trabalhar no maquinário. NR12, a gente tem 37 normas regulamentadoras e cada uma vem para zelar, vem para realmente cuidar dessa vida do trabalhador. Então, uma dificuldade que as empresas têm de até entender, né, é o quê? O que é a norma regulamentadora? São normas que, a partir do momento que eu contrato, nem que seja um colaborador, e mesmo que eu não tenha risco, né, eu tenho que promover, preservar a vida desse trabalhador. Então, a gente tem 37 normas regulamentadoras que vão dizer para cada tipo de risco, para cada tipo de atividade, o que ele vai fazer, consequentemente, como que eu monitoro, como eu preservo a vida desse trabalhador. E olha só, né? Quem nos assiste aqui sabe que um dos assuntos de 2025 foi a questão da NR1, que é falando sobre os riscos, né, psicossociais, mas falando muito da questão da saúde mental. Eu até brinquei aqui, gente, fora do ar com o Danilo, que daria um episódio que nós vamos marcar para falar a respeito da questão da saúde mental. Eu fiquei assustada. Eu faço algumas palestras, eu trago números. Em 2025, quase que ficou 8 vezes mais os afastamentos em relação à saúde mental, ou seja, depressão, burnout, vários tipos, né, que a gente fala ali de agitação que o funcionário não consegue exercer ali a sua demanda devido ao nível de autocobrança ou cobrança interna e externa. Isso acaba impactando muito, né, Danilo? Exato. E Stefano, fala para nós um pouquinho, né? Você que está ali no contato direto com a pessoa, com o trabalhador, qual que você acha que é a maior dificuldade que eles têm em relação a assimilar esses treinamentos e colocar em prática? Você acha que existe alguma dificuldade maior dentro da empresa? Ótima pergunta, Cíntia. Hoje o que eu percebo? As pessoas elas precisam se interessar por aquilo que a gente vai fazer. Então, quando a gente vai... É algo muito maçante, por exemplo, é muito matéria slide, é livro, é didática, isso é algo muito maçante. Então, as pessoas não se interessam muito por isso. Por isso que o principal desafio é esse, trazer coisas mais dinâmicas, lúdicas, né? E esses treinamentos normativos, que o Danilo comentou muito bem das NRs, eles são muito dinâmicos. Então, quando a gente leva um pouco de prática, realidade para a situação, as pessoas tendem a gostar mais. Porque é um conhecimento que salva vidas, que traz Exato. Produtividade, traz qualidade. Eu sempre digo, né? Segurança não é um gasto, é um investimento. Porque quando você investe em vidas, consequentemente, vai aumentar a produtividade, a qualidade e menos afastamento e mais qualidade de vida. Mas a principal Isso dificuldade mesmo. é essa mesmo.
É tornar aquilo interessante para as pessoas. Se não for interessante, ela não demonstra muito interesse. E olha que interessante, pessoal. O Stefan, eu tive a oportunidade de ver ali um treinamento que ele realiza. Ele coloca ali todo um material realístico, é isso? Exatamente. Ele até coloca ali a questão de onde que o sangue estaria, como colocaria a atadura. É mais ou menos assim que você faz? Isso, exatamente. A gente leva a realidade de acordo com a empresa. Então, eu levo os riscos da empresa. Imagina um cenário numa empresa química. Tem que ser risco químico. Um cenário numa empresa que tem incêndio lá dentro. Então, a gente monta um cenário dentro da própria empresa, com os brigadistas da própria empresa, porque se houver uma emergência, é lá que eles vão atuar, não é fora da empresa. Claro que acontece situações esporádicas, né? Mas o risco tem que ser controlado dentro da empresa. A gente leva de forma bem real, coloca sangue, faz cenários com vítimas, leva som, casa de fumaça, enfim. São coisas que tornam interessante o treinamento. E você falou uma coisa interessante, né? Hoje o ser humano está munido de tanta informação que parece que é difícil assimilar isso no contexto real. Então, se você não tiver a prática junto ali com a parte, né, que precisa ter a teoria para saber o jeito certo de fazer, acaba dando um chute ali na cabeça, né? Então, tem que unir útil ao agradável. E esses eu acho que é um dos grandes diferenciais da Audmed mesmo. Ter pessoas qualificadas para poder tornar isso dinâmico e, ao mesmo tempo, preparar o emocional, né, Danilo? Porque a gente vê que na hora do desespero, parece que todo mundo quer sair correndo, mas tem que ter aquelas pessoas que falam, não, peraí, eu tenho ali que exercer uma determinada tarefa, é isso? Sim. E agora vamos entrar um pouquinho, o Danilo falou a respeito das documentações, que a gente pode até colocar depois aqui no contexto do texto alguns nomes e significados. Sobre as NRs ainda, Danilo, você falou um pouquinho das numerações. Como que o pessoal pode identificar, ou é claro que talvez vá de empresa para empresa, mas qual que eu preciso ter dentro do meu negócio? Assim? Qual que, entre aspas, seria obrigatório, que eu acho que é isso que o público pergunta constantemente para você, mas de uma forma que ele entenda que não é uma obrigação, e sim um cuidado mesmo com quem está com a mão ali na massa. Uhum. O que eu comentei, por exemplo, no R1, é toda a parte de estrutura, fundamentação. Então, ou seja, todo mundo está dizendo que, a nova NR1, né? Ou surgiu a NR1 que está cobrando agora. Não, a NR1, como ela própria diz, norma regulamentadora número 1, foi a primeira a ser inventada, que trazia toda essa preocupação, toda a estrutura, né, de monitoramento da vida do trabalhador. Então, esse é o intuito. NR5, por exemplo, tá? É onde a gente vai falar de CIPA, né? Então, cada norma ela vai falar de um tema específico. Por exemplo, NR10 fala de sistemas elétricos. Tá? Então, quando a gente fala curso de eletricidade, é o curso de NR10. Então, para cada uma das normas, das 37, eu não vou citar todas até para não ficar tão extenso, mas a gente vai falando de temas. Então, por exemplo, NR33 fala de especificamente espaço confinado, né? Que é algo de extremo risco, né? Onde a pessoa pode ficar sufocada ali, não ter ar, ou estar ingerindo ou inalando, né, alguma substância química que possa estar naquele tanque. NR35 trabalha em altura. NR11 são movimentações de cargas, então desde empilhadeira, uma talha, uma ponte rolante. NR12, segurança das máquinas, então aquelas proteções, ou como eu realizo a operação adequada daquele maquinário, né, para que realmente não tenha nenhum tipo de risco, ou que o risco seja o mais controlado possível. Então, as normas, na verdade, quando elas foram criadas, elas foram pensadas justamente nessa preservação da vida. Então, poxa, mas por que eu tenho que fazer tanta documentação? Por que eu tenho que fazer tanto treinamento? São, como o Stefan comentou, de uma forma bem brilhante, né? É preservação da vida. A gente está fazendo um investimento, não é um gasto, é um investimento na vida. Afinal, quanto custa hoje, depois, se a gente for parar para pensar esse investimento em relação ao custo de uma vida, ou até mesmo uma indenização que depois a gente possa ter que pagar. Então, realmente é um valor muito menor, muito pequeno. Lógico, ninguém gosta de gastar dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Queria até aproveitar o momento aqui e fazer uma brincadeira. Claro, a gente está falando de perder dinheiro. Você teria alguma nota de dinheiro aqui para me emprestar para fazer uma brincadeira? E aí, pessoal, assim ao vivo, de repente, será que eu tenho uma nota aqui? Acho que vai surgir, hein? É coisa rara hoje em dia, né? Ter dinheiro em espécie. E olha, para quem não sabe, o Danilo, né, além do currículo aqui que ele já falou para nós, ele também tem uma profissão chamada mágico. Exato. Que eu adoro, admiro muito, porque eu sou muito da área cultural também, né? E eu falo, gente, esses trabalhos lúdicos, eles são incríveis, porque a gente marca isso.
Isso. É igual a gente fala, ler 3 páginas não decora nada, mas às vezes uma ação que a pessoa fez ali faz com que a gente fique gravado pro resto da vida. E olha o que surgiu aqui, ó. Olha o que surgiu do meu bolso aqui, hein? Bom, aqui a gente tem... pode me ajudar aqui, Stefano? Ó, o número da cédula é 7096, correto? Correto, perfeito. Essa é a mesma nota que você me deu, correto? Sim. Opa, muito obrigado por ter me dado. Não, brincadeira. devolve. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dobrar essa nota aqui ao meio, tá? Olha lá. Olha só. E a gente vai colocar o lápis aqui bem aqui no meio, ó, bem no meio, tá? Bem aqui no meinho. E aí eu vou contar até 3 e a gente vai fazer algo mágico. Olha só. 1, 2, 3, pronto. Bom, eu não sou doido de furar uma nota, né? Um crime federal, rasurar, queimar, fazer qualquer tipo de rasura ou, né, de rasgo. Então, como vocês podem ver, eu fiz por trás. Opa, mais ou menos. Deixa eu tentar tirar um pouquinho bem devagar aqui para não danificar. Ai. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou dobrar aqui. Como eu vou pagar minhas contas agora? Segura aqui um pouquinho para mim. Isso, fecha a mão. Perfeito, põe a outra mão assim, isso assim agora. Vamos rezar um pouquinho. Opa. Na brincadeira. Não, pode abrir, desdobrar e a nota está intacta. Gente, Muito bom. Tá aqui, gente, pode perceber que tá zerada. Sem nada. E aí a gente para pensar, Danilo. O que eu sempre comento, né? O quanto aflito a pessoa fica ao imaginar que eu estou realmente rasgando, furando uma nota, né? Por quê? Porque ninguém gosta de perder dinheiro. E se eu falasse que a gente, na verdade, na maioria das vezes, nós não paramos para pensar em respeito disso. É verdade. Se a gente for parar para pensar, a gente não rasga dinheiro literalmente. A gente não pega uma nota e rasga. Mas todos os dias a gente perde constantemente dinheiro. E quando a gente traz essa interpretação, um pouco desse pensamento a respeito desse tema, por exemplo, a empresa ela não quer gastar dinheiro, né? Então, consequentemente, ela vai lá e é obrigada a fazer vários treinamentos. Aí eu vou no mercado e contrato mais barato. Eu falo que ela paga 2 vezes. Por quê? Ela perdeu dinheiro, porque o funcionário dela não vai ter um conhecimento necessário que realmente ele precisa para desempenhar a função. E como eu digo sempre, a norma ela não está ali para penalizar, ela não está ali para ser algo desnecessário. Não, poxa, todo profissional ele tem que estar qualificado para realizar a operação. E detalhe, consequentemente, ele vai trazer muito mais segurança, ele vai saber o que ele está executando. E aí acontece um grande acidente. Então, além dele não ter o conhecimento, ele provocou um grande acidente. Quanto a empresa vai realmente perder de dinheiro, né? Ou então, por exemplo, eu vou lá, não quero investir, né? Então, eu estou economizando dinheiro, então estou deixando de gastar. Será mesmo? Amanhã a gente tem um processo trabalhista, amanhã a gente tem uma fiscalização do próprio governo identificando alguma falha, algum problema, ou alguma denúncia que alguém está dizendo ali que tinha, né, por direito, realmente precisaria ter, e consequentemente ele está perdendo esse dinheiro. Então, vale a pena esse investimento, não é gastar dinheiro, e sim investir para que realmente a gente possa trazer mais segurança, mais conformidade com as normas e ficar tranquilo, a gente conseguir dormir à noite de consciência limpa, né? E trazer o bem-estar dos funcionários. Afinal, são eles que a gente tem que realmente valorizar, que faz a empresa funcionar e, consequentemente, traz o resultado depois lá do serviço ou do produto, no modo geral. E olha que incrível aqui, né? O Danilo, ele fala com o conteúdo da experiência. Mas você falou algo muito importante. O pessoal, às vezes, vai no mais barato. E é a frase, né, que nossos pais diziam, mais barato às vezes saiu mais caro. Mas não falando agora de valores mesmo. De que adianta se fazer um treinamento de fachada? Né? É para cumprir normativas ou normas, mas só no papel. Aí chega na prática, o pessoal fica tudo travado e não sabe como agir. E é uma questão, Danilo, até o Stefan vai falar um pouquinho aqui para nós, cultural também, né? Te interromper um pouquinho, claro. Eu vou até dar esse exemplo e depois pedir a colaboração do Stefan, né? Quantas empresas não fazem um treinamento, por exemplo, de brigada de incêndio? E aí depois esquece que vai ter a validação da VCB junto a um bombeiro civil. Nossa. E aí conta um pouquinho pra gente, Stefan, como que é essa situação? Porque chega lá e aí, consequentemente, eles não estão preparados para fazer uma simulação, Sim. O que dirá para realmente combater um incêndio quando, se é que isso vai acontecer, mas é possível de acontecer. E aí, consequentemente, não tem a validação do próprio AVCB ou LCB, né? Isso.
CLCB, perfeito. Isso acontece muito, ele comentou, porque a falta de preparo hoje é o que mais causa acidente, né? Então as empresas investem para poder, se houver um acidente, claro que nunca quer que aconteça algo nesse sentido, jamais, mas se acontecer, tem que ter uma equipe preparada para a resposta à emergência. Então, às vezes numa visita você percebe isso, né? As empresas não estão preparadas. Fazem um treinamento de fachada, aquele treinamento mais barato, ele comentou, né? E quando acontece uma emergência, então, coisas simples, imobilização, fratura, controle de hemorragia, como você dá um primeiro atendimento para uma vítima. E quando acontece uma emergência dessa, Cíntia, é algo grave. Então, tem que ter pessoas preparadas, treinadas, capacitadas, não só fisicamente e ali capacitadas com o treinamento, mas também emocionalmente. Você comentou aí, muito bem comentado, né? Às vezes a pessoa entra em pânico. Tem pessoas que na emergência choram, né? Outras dá risada, algumas viram ambulância, começam a gritar. Meu Deus, acontece isso. É o desespero humano, né? Sim. E isso é engraçado porque até para ligar para o pronto-socorro, ou para o bombeiro, ou para o SAMU, dependendo ali, tem que ter um preparo, que ele vai perguntar coisas e a pessoa tem que saber responder, né? Sabe o que é interessante, você comentando sobre isso, complementando o que o Danilo falou? Alguma dinâmica que a gente faz nas empresas. Primeiro, quando que eu chamo o SAMU e quando que eu chamo o bombeiro? Olha que legal. 90% dos funcionários não sabem a diferença do SAMU e do bombeiro. Olha Então, só. olha como o conhecimento ele é muito importante para a emergência. Então, são informações como essa, com qualidade, com dinamismo, né, e verdadeira, treinamento real. Isso causa um impacto muito grande e as empresas tendem a ganhar muito com isso, né? E olha que coisa, né? A gente tá aqui, nós somos, né, da cidade aqui de Indaiatuba, e aqui é uma cidade quente, uma cidade do interior de São Paulo, quente, e parece que, eu não sei o que dá na cabeça do pessoal, que eles resolvem fazer queimada no período mais quente do ano, né? E acaba, às vezes, uma coisa simples ali ocasionar algo grandioso, né? E aí tem toda uma mobilização. Agora, estava falando aqui da questão cultural também, e eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão do EPI. Por que será que o trabalhador, às vezes, tem tanta dificuldade de manter ali o EPI, usar da maneira correta? Porque eu acho que isso é uma coisa, igual a gente fala, para fazer melhor, ou bem feito, ou mais rápido ali, ele acha que o material, às vezes, não é... Ou melhor, né? A proteção ali não é tão necessária. E aí vem as normativas, vem, como o Danilo falou, essa questão que pode até cair sobre o empregador, né? Vocês conseguem falar um pouquinho para mim sobre isso também? Sim, com certeza. É igual eu te disse dos treinamentos, tem que ser algo que ele entenda que é bom para ele. Então, experiência em empresas que eu trabalhei é assim, você dá um EPI de qualidade, um EPI que está válido, tem o CA válido, o certificado de aprovação, isso é a obrigação da empresa. E serve para proteger e neutralizar o risco mesmo. Mas se o colaborador não entender que é bom para ele não vai usar. Então, o que eu costumo fazer nas empresas? Eu vou para o lado emocional, eu começo a mostrar vídeos de família, né? Imagina um pai de família, hoje, para você ter ideia, 90% dos acidentes no Brasil é mãos e braços. Então, mãos e braços são ferramentas que nós temos que não volta mais. Tem prótese, mas quem quer usar uma prótese? Ninguém quer. Então, eles não usam porque eles não veem que é bom para eles. Então, imagina o pai que volta para casa, ele não consegue mais amarrar o cadarço da filha, por exemplo. Nossa, ou pentear o cabelo da criança, ou sair com a esposa, segurar na mão dela. Então, quando você leva para o lado emocional e vê que aquilo é bom para eles, faz ele entender que é bom para eles usam. Porque, poxa, se eu não usar, vou perder. Tem alguém me esperando em casa. Com certeza. Até um animal de estimação espera a gente. Imagina uma esposa, um filho, um marido, né? Então, eles precisam entender que é bom para eles. Senão, é difícil eles usarem. Olha só que mensagem eles estão aqui deixando para nós, né? Algo que realmente, quando a gente fala de vida, parece que tá um pouco perdido esse sentido de valorização, né? E você que é empresário, está nos assistindo, não deixe de buscar uma opção que eu acho que é válida, é entender o contexto de como se dão, né, esses treinamentos. Porque olha só que engraçado. O Stefan falou de números. Se a gente parar para pensar os vídeos, a maioria dos acidentes são por decisões rápidas e por situações encaradas como bobas, entre aspas, né? 1 minuto, uma piscada ali, a mão entra no equipamento, ou até mesmo por um tal de descuido que a gente tem, que quer fazer 1000 coisas, né, ao mesmo tempo. Então, eu acho que a Audimed, ela vem muito ricamente contribuir, né, com essa questão do empresário saber aonde tomar a decisão e, ao mesmo tempo, saber que tem uma equipe preparada, né, Danilo? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu sei que lá tem a parte dos exames, né? E ali vocês fazem também a parte do diagnóstico, que é o preparo para saber o que cada NR demonstra. Então, você tem é uma consultoria, na verdade, né? Sim. Podemos dizer assim, que você entende primeiro a empresa para depois ver o que ela realmente precisa ali implementar. Exato. O que acontece? A norma ela é muito bem estruturada, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um trabalhador que tenha um risco de trabalho em altura.
né? Então, por exemplo, olha que interessante, a própria norma ela já determina alguns exames para monitoramento, para antes mesmo dele realizar esse trabalho, se realmente ele está bem de saúde. Então, como a gente vai verificar? Como que a gente vai realmente garantir que ele esteja tudo em ordem? Com o monitoramento, né? Com os exames. Então, e aí o pessoal fala assim, poxa, mas eu vou ter que fazer vários exames, né? Olha, o custo alto, demora, quanto burocrático é. Mas tudo é muito bem pensado. Então, veja bem, eu tenho que fazer um exame de glicemia, por exemplo. O exame de glicemia, quem tem glicemias alteradas em grandes diferenças, né? Então, de manhã está 300 picos, né? Depois está 100, 80, e tem essa variação, ela tem os mesmos sintomas de embriaguez. Então, você imagina, eu estou fazendo uma atividade de risco embriagado. Nossa. E ele tem os mesmos sintomas literalmente. Então, aquela pessoa que, por exemplo, bebe à noite e dá show, fala mais alto e tal, ele tem os mesmos sintomas. Aquela que é mais acuada, que se fecha, também vai ter as mesmas sensações. Então, imagina ele operando uma máquina ou fazendo um trabalho em altura, algo desse tipo, embriagado. Não vai dar certo. Nossa, aí eu tenho, por exemplo, eletroencefalograma. Eu vou verificar se ele tem a possibilidade de convulsões. Então, imagina que ele está operando ali e começa a convulsionar. Vai com certeza trazer um acidente para ele e para quem estiver próximo dele. Eletrocardio, uma parada cardíaca, algum problema no coração, né? A gente tem um exame muito parecido aí com a avaliação de fatores psicossociais, que é a avaliação psicossocial. O que é essa avaliação, né? Para trabalhar altura, para espaço confinado, atividades de risco. Ela está voltada diretamente para saber se a pessoa está bem, se ela está sã. Ou seja, ela vê vultos, ela consegue manter uma concentração, ela está passando por algum momento delicado na vida dela, então assim, algo financeiro, pessoal, sei lá, alguma coisa que realmente aconteceu que ela não consegue desprender a cabeça dela para aquela operação, né? Então, se ela não estiver conseguindo manter uma concentração, consequentemente, não dá para ela desempenhar aquela função. Então, todo o exame, né, ele é muito bem pensado nesse sentido. Então, não está ali para prejudicar a empresa, para fazer com que a empresa gaste ou perca tempo, para que seja burocrático. Não, é muito ao contrário, né? Consequentemente, foi pensado em tudo isso para preservar. Então, como que a gente pode garantir que esse colaborador, né, o risco a gente sempre vai ter, mas a gente pode controlar, a gente pode minimizar. Então, um colaborador que ele fez um treinamento muito bem estruturado, realmente ele aprendeu na prática ali como ele deve atuar, quais são as medidas prevencionistas, quais são as atividades, como que eu garanto uma maior segurança naquela operação. E, consequentemente, eu também estou bem de saúde, então foi verificado isso nos exames, então eu preciso ter o certificado de treinamento e ter o ASO também com aptidão para aquela atividade específica. Com esses dois, eu tenho uma formação, realmente uma completa, né? Exato, uma documentação muito mais completa e realmente uma verificação, né, e formação desse colaborador para que a gente tenha um risco muito reduzido, né? Então, quando a gente está andando tudo em ordem, seguindo o que a própria norma diz, né, a gente está realmente num ambiente muito mais saudável, muito mais seguro. E olha só, gente, estamos falando com a pessoa certa. E para quem não sabe, ele tem aqui uma formação chamado, um nome que até a gente conversou um pouquinho antes, chamado higiene ocupacional, né? Exato. E tudo que ele falou aqui, eu acredito que caia dentro desse contexto, né, Danilo? Exato. De você, igual a gente fala da nossa questão de higiene pessoal, né? Nós temos um mínimo básico ali. Eu acredito que para você entender esses riscos, também é esse contexto, ver o que realmente precisa, o que pode ser aplicado, né, dentro daquela ação. Geralmente pela empresa a gente vê os quinais, né, que a empresa atua, para poder ver quais são as NRs ali que devem ser, digamos assim, colocadas em prática de imediato, e outras, né, que podem entrar até como um contexto de preservação mesmo, né? Exato. E agora, falando um pouquinho, Stefan, fala para nós, parece que cresceram também muitos índices, né, de engasgo. O doutor Otinel esteve até aqui conosco, falamos sobre isso também. Veio o Fernando da SEW aqui comigo também. A gente tem percebido que algumas
atividades simples, assim, devido ao desespero do ser humano, Verdade. ele não consegue colocar em prática. Então, que dica que você daria para quem está nos assistindo? Vou colocar como dica porque é um conselho mesmo, você pela sua experiência. É uma atividade de emergência. Qual a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, assim? Como que ela tem que agir de imediato ali, principalmente relacionado ali dentro do ambiente de trabalho? Porque a gente sabe que estão inseridas pessoas de todos os graus, né? E a vítima, às vezes, está ali, está todo mundo preocupado com um monte de coisa, e a vítima em si está lá abandonada. É mais ou menos assim? Como que é o contexto hoje dentro da empresa? É muito boa a sua pergunta, Cintia. Eu costumo até ilustrar assim, para você abastecer os cômodos de uma casa, a sua caixa d'água tem que estar bem cheia, né? Então, a caixa d'água está cheia, consequentemente, ela abastece a cozinha, o banheiro, não é assim? Então, para mim ajudar uma pessoa, eu preciso ter conhecimento, tem que estar cheio disso. Preparo físico, mental, a capacitação que nós comentamos muito bem aqui hoje. Mas o primeiro fato que nós observamos sempre vai ser a segurança do local, do cenário. O cenário é seguro para me atuar, para me ajudar a vítima? Porque eu não posso ser outra vítima. Eu falei da caixa d'água. Se estiver vazia, eu não consigo ajudar. Se estiver cheio, eu consigo. Mas o cenário está seguro? Eu consigo entrar? A minha equipe está segura? Consegue ajudar? Do contrário, seremos outras vítimas. Então, o preparo ele é muito importante para isso. A gente avaliar o cenário. O cenário está seguro? A gente avança. Então, depois sim. Agora é a vítima. Como é que está a condição da vítima? Ela responde? Ela respira? Ela tem algum trauma ali que é visível? Alguma anormalidade? Tem alguma coisa próximo dela que indica que algo aconteceu? Por exemplo, fiação, algo caído, água, óleo. Então, são avaliações que nós fazemos aí num cenário desse que ajuda muito no atendimento rápido. Quanto mais rápido, mais chance de a vítima sobreviver. Menos chance de ela ter sequelas. Então, o preparo, o treinamento é muito importante para que a gente possa fazer um bom atendimento nesse cenário. Perfeito. E com um bombeiro civil dando treinamento, eu acho que para a empresa também acaba dando uma certa credibilidade, mas também a questão da segurança, né, gente? A gente tem ali alguém, igual uma empresa, que se preocupa com essa questão, né? Sabemos que o técnico de segurança, muitas vezes, ele está no dia a dia da empresa. Então, ele sabe muito bem quais riscos, talvez, sejam mais iminentes ali, que fala assim, olha, de todos, esse aqui é o que mais acontece. Mas a gente tem que estar preparado, na verdade, para todos, né? Não só o que mais acontece. O que você diria aí, Stefan, até para aproveitar um pouco esse seu conteúdo aí da questão de segurança, para o pessoal que trabalha com maquinários, assim, porque a gente vê que os índices também de afastamento de INSS acaba sendo igual eu comentei aqui, pelo descuido, né? E você muito brilhantemente falou da questão emocional. Como que a gente pode colocar isso dentro daquele contexto de todo dia, às vezes a pessoa executa a mesma coisa? Como que a gente pode sair disso pensando na segurança? Não sei se você tem algum chamariz ali para fazer, para que a pessoa ela tenha um pouquinho mais de cuidado, porque é uma pressa, gente. Eu estava comentando com eles aqui, eu estava vindo para cá e eu, infelizmente, presenciei um acidente de moto totalmente desnecessário, mas um descuido ali, uma pressa, uma ansiedade. Talvez por isso que o emocional ali, a saúde mental, esteja muito ligado na questão operacional. Você vê dessa maneira? Sim, com certeza, Cíntia. Isso é muito importante, porque a rotina, ela faz com que a gente comece a agir no automático, né? Então, muitas vezes fazer a mesma coisa por muito tempo, durante todos os dias, isso pode virar automático. Mas aquilo que eu comentei, ação tem consequências. O que eu vou perder se eu sofrer um acidente? Quem que eu vou deixar, né? Será que eu vou perder um membro? Então, sempre pensar nas consequências e procurar fazer um bom trabalho de acordo com o treinamento, uma boa integração que a empresa fornece, os treinamentos das NRs que nós comentamos aqui hoje muito bem, o checklist da máquina, os diálogos de segurança. Então, a parte de segurança do trabalho ela tem esse papel de motivar, não daquela forma antiga, né, que era antes, era muito maçante. Eu concordo, era Parece bem que maçante. é punitiva, né? Isso, parecia um fiscal, né? Parecia um fiscal. Viu o técnico de segurança, o pessoal corria, tinha medo. Hoje tinha não. medo, verdade. Hoje o técnico de segurança é alguém que está ali para servir, para mostrar que o amor ao próximo ele pode fazer com que a pessoa trabalhe com segurança. Então, tornar isso de forma lúdica, mostrar que é importante para a pessoa. É assim que a gente consegue ajudar nesse aspecto. E você acredita que esse treinamento assim um pouco mais personalizado, né? Sim. Porque não adianta, gente. Eu que falo isso muito aqui, até o pessoal que me segue no Instagram, cada público ele requer uma atenção especial num determinado tipo de treinamento. E treinamento, gente, o pessoal fala assim, mas se for falar em treinamento todo dia, realmente, todo dia a gente aprende algo novo. Né? Vocês veem aqui pessoas que estão 100% capacitadas para tornar algo dinâmico, para ter a segurança e, gente, preservar vidas.
Então, pergunto para o Steph, até para a gente concluir aqui, como que você diria para as pessoas esse diferencial da Audmed mesmo, você atuando dentro da empresa? Porque a empresa que contrata, você vai ali e entende o contexto primeiro, é isso? Perfeitamente, Cíntia. Hoje a Audmed ela tem uma equipe multidisciplinar muito forte, equipamentos de alta qualidade, então isso já é um diferencial muito grande. E o que nós fazemos, né, nesses treinamentos? Nós visitamos, né, e demos um treinamento para uma empresa muito conceituada em Indaiatuba, muito grande, uma empresa de grau de risco alto, inclusive, que nós fomos dar um treinamento de brigada de emergência. Parece algo simples, né? Vou chegar lá, vou falar sobre extintores, hidrante, o tetraedro do fogo, aquilo que todo mundo já sabe, aquilo que é maçante, mas é necessário saber. E nós chegamos lá, para surpresa deles, eram 70 brigadistas. Então, uma equipe muito grande. E nós fizemos lá 4 cenários lá dentro. Não teve slide. Hoje a gente vai treinar sobre 4 cenários. Eu vou montar os cenários sem vocês saberem desses cenários, para me ver o nível de preparo de vocês. E cada equipe que nós dividimos vai atuar em cada cenário diferente, 4 cenários. Então imagine, foi um cenário de atropelamento dentro da empresa. Pode acontecer um atropelamento. Claro. A gente tem empilhadeira, tem carro, tem caminhão. Fizemos um cenário de choque elétrico. O que não pode acontecer choque elétrico na empresa? Acontece muito. Um corte profundo na cozinha. Quem não pode se cortar na cozinha? Nossa. E um acidente dentro da fábrica com a máquina. Então nós montamos os 4 cenários. Fizemos bem reais, inclusive, com maquiagem. Teve sangue, teve barulho de sirene, teve máquina de fumaça. E os brigadistas atuaram nesses cenários dentro da empresa deles. Ou seja, o local que eles têm os riscos ali no dia a dia. Então isso trouxe um ganho muito grande, porque para eles foi uma diversão com adrenalina. Imagine, você fazer isso é um treinamento, mas é muito real. Só que o ganho que isso traz... testada, né? Com certeza. E o grande diferencial é esse, né? Então, você não está ali só vendo o slide, vendo o que realmente traz a norma. Não, é aplicando na prática no dia a dia, né? Eu sou mágico, como você comentou, né? Desde os 15 anos de idade. Olha. Então foi quando eu comecei ali, já aos 16 anos já estava trabalhando profissionalmente e atuei por mais de 20 anos aí como mágico mesmo, fazendo vários eventos e tudo mais. Hoje eu já trago um outro enfoque, que é palestras, tá, de diversos temas, mas justamente para trazer a parte da mágica, como eu brinquei aqui com vocês, né? Consequentemente trazendo um aprendizado mais fácil, fazendo com que a pessoa realmente interaja, repense. Então não é simplesmente a gente trazer o conteúdo, que é muito enriquecedor, mas muitas vezes acaba sendo maçante, né? Acaba sendo muito técnico. Então, para uma pessoa que está ali simplesmente assistindo, buscando esse conhecimento, poxa, hoje a maioria dos treinamentos, quando a gente fala palestra, 1 hora, 40 minutos. Mas quando a gente entra em treinamentos, são 8 horas, 12 horas, 16 horas, 20 horas, 40 horas de treinamento. Então, poxa, o que eu vou fazer nessa carga horária? Se a gente não trouxer inovação, tecnologia, prática, né, aplicada realmente ao cenário que ele atua, não adianta, não funciona, né? Consequentemente, a gente vai trazer sim bastante conteúdo, mas no dia a dia isso não vai funcionar. E até a assimilação dele, ou seja, o quanto ele realmente aprendeu, o quanto realmente ficou guardado na mente dele todo esse conteúdo, quando ele vivencia a atividade, quando ele tem uma dinâmica, quando ele participa de uma mágica, não esquece. É uma brincadeira, você aprende brincando e acaba sendo muito mais divertido e dinâmico. Então, você, como o Stefan comentou, né, você colocar ali um ambiente prático, poxa, a pessoa chega e vê realmente uma pessoa caída, toda ensanguentada ali, como se fosse uma atividade real. E agora, o que eu faço? Ela vai ter muito próximo, né, da realidade as sensações que ela teria se aquilo fosse real. E é bacana porque ali a gente está num ambiente controlado, a gente está fazendo uma simples simulação e aí a gente consegue ensinar o que ele faria. Então, não existe desespero, não existe a necessidade de ser 100% real, né? Ou seja, e ter o conhecimento 100%, né? Então a gente consegue debater aquilo ali, gastar um pouquinho mais de tempo. Exato. Então é muito dinâmico, é muito bacana. Gente, olha que aula nós tivemos aqui nesse podcast hoje. O Pauta da Vez, ele traz esses conteúdos, o que a gente possa aplicar no dia a dia. E Danilo, para finalizar, fala para o pessoal como que eu posso encontrar o Audmed, eu posso ir lá visitar, como que eu posso entrar em contato para pelo menos entender o que a empresa de quem nos assiste aqui pode também aproveitar esse, gente, tão rico, né, currículo e ao mesmo tempo essas qualificações que vocês têm. E eu falo, gente, por experiência própria, tá? Eu os conheço, eu tenho ali um carinho muito especial pelo Dr. Argemiro, por toda a equipe, né, que trabalha lá. Como que o pessoal te encontra ou encontra a empresa? Bom,
pode encontrar a gente nas redes sociais, pode fazer uma visita, tomar um café com a gente, com certeza vai ser muito bem-vindo, tá? Ou até principalmente pelo WhatsApp, acho que hoje é o maior canal aí, maior facilidade, né, nos nossos atendimentos, tá? Perfeito. Vai aparecer aqui no GC, pessoal, tanto o Instagram, tá? Quanto também a questão do WhatsApp. Eu vou inserir para vocês colocarem aqui com QR Code, que hoje em dia é tudo mais simples, né? Então vai aparecer aqui, entre em contato e não perca essa oportunidade de fornecer para sua empresa, para os seus colaboradores, algo que tenha sustento, que a gente fala, tem a base bem definida. Quem tem a base consegue depois cada vez mais evoluir e crescer. Isso que a gente fala aqui, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, a gente não está falando de algo que tem que ser maçante e obrigatório. Apesar de ser obrigatório, tem que ser muito mais que isso. Tem que ser o valor, como vocês disseram aqui, valor à vida. E vida não tem preço. A gente mostrou o dinheiro aqui, tá? A gente está aqui no meu bolso, mas assim, eu não veio com esse dinheiro para o estúdio não, tá? Mas deu para ilustrar muito bem que às vezes um valor que a gente gasta e ao mesmo tempo assim, elimina no dia a dia, pode ser investido de uma forma muito melhor e o principal, com retornos mais tangíveis, né? Então eu quero muito agradecê-los. Stefan, como o pessoal te encontra também? Deixa o seu arroba para nós aqui também, segui-lo. Perfeito. Hoje eu faço parte do quadro da Audimed, então me encontram lá, tem vários vídeos lá, fotos legais de treinamentos que nós fornecemos como equipe, e também meu Instagram pessoal, Cardoso_Stefan, né? Lá também tem algumas fotos, algumas experiências que eu já vivenciei. Pode ficar à vontade para seguir lá que nós vamos receber. Gente, vamos chamar eles para os treinamentos. Eu, com certeza, se puder contribuir, estarei junto também. Então, muito obrigada por vocês, pelo tempo, pela disponibilidade e, assim, por mostrar o quão importante é o trabalho de vocês dentro de uma organização. Porque o Danilo, quando ele fala gestão, é do pisar na empresa ao produto sair e chegar lá no consumidor, né? Então, essa gestão, e você ter uma empresa que se relaciona muito bem e tem essa base, gente, é o que dá sustento para tudo. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela empresa. São 27 anos em Indaiatuba. Então, não é nada assim, igual a gente fala, não começou ontem, não. Tem uma base sólida. Muito obrigada. E Nós quero que vocês também aí entendam que o Pauta da Vez está de portas abertas, tá? Você que quer saber mais sobre a NR1, os riscos psicossociais, saúde mental, se prepara que a gente vai trazer esse tema aqui e com certeza quero o Audimed junto, tá bom? Obrigado. Só queria agradecer, né, a minha participação, do Stefan. Com certeza, mandar um abraço até para o Dr. Admiro, para toda a equipe da Audimed, que com certeza está nos assistindo hoje aqui, essa participação, o seu convite. Muito obrigado. Eu acho que essa troca de informação, esse conteúdo é bárbaro. Preservar vidas é algo fundamental. Então, quanto mais a gente conseguir disseminar isso, né, é muito bom. Com certeza. Perfeito. Muito obrigado também, Cíntia, pelo convite. Todos estão assistindo, né? E sempre lembrando, a segurança sempre em primeiro lugar. Isso tem que ser algo que tem que estar no valor das empresas, né? Porque traz muitos benefícios e os resultados que nós comentamos aqui tão bem hoje. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço, doutora Jamira. Obrigado por liberá-los, né? Estarem aqui. Quero mandar um abraço também para Maria Tereza, toda a equipe lá que nos acompanha, viu? E falar para vocês, meus queridos, que acompanham o Pauta da Vez. Divulga, compartilha esse conteúdo com as pessoas para que chegue em mais e a gente possa criar essa rede realmente, porque conhecimento é algo que fica para a vida inteira. É o que eu falo sempre, podem tirar tudo da gente, mas o conhecimento fica e a gente com o conhecimento pode construir cada vez mais. Então, muito obrigado por vocês me acompanharem. Aqui termina mais um episódio do Pauta da Vez e eu te espero para o próximo, que com certeza vamos falar de mais assuntos também, cada vez mais enriquecedores. Até lá!